Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da lei que fala sobre a proteção de dados ah, garantida pelo governo, né? Quem diria que a internet em algum momento, né, no passado viria a ter uma própria lei para conter, né, esse universo de propagação de dados, né? E ainda bem, né? Que bom que a gente tem a lei, uma vez que a internet ela cresceu demais. Ela inicialmente era só um processo de como se fosse um catálogo, né? Ela inicialmente era um catálogo, depois ela foi sendo utilizada para transmissão de dados, comunicação, e aí com toda esse relacionamento e desenvolvimento processual, né, dos processamentos, dos algoritmos, né, e tal, as máquinas elas começaram a ganhar uma realidade que provocou em nossas vidas uma dependência que a gente não esperava, né? E então a gente hoje em dia a gente é viciado em internet e nos recursos que elas nos oferecem. Não adianta você esconder esse termo a partir da organização de um contra-argumento, né? Deve-se aceitar. A gente é viciado, a gente é dependente de internet, como a gente é dependente de energia elétrica e de outras coisas para sobreviver nos dias atuais. Sem a internet, hoje em dia, a gente teria a gente viveria em apuros, né? Se tirasse a internet de nós, nos dias de hoje, uh, haveria colapsos, colapsos no mundo, né? Pode ter certeza. Então, vamos lá, vamos começar a continuar, na verdade, né? A nos familiarizar, nos dar de atenção, não é rezar não, né? Mas é entrar na oratória da responsabilidade que é a autoridade do poder legislativo, judiciário e executivo, nessas esferas formularam para nós essa garantia, né? Essa, essa engrenagem que está no meio desse controle, segundo a segurança que a gente tanto gosta e expede, né, sobre essas medidas. Então já vamos nos familiarizando com isso, né? Então vamos lá. Que beleza. Ah, que sair, né? Deixa eu buscar de novo. Aí, lei de proteção de dados. Então, no vídeo anterior a gente parou no artigo 5. Não, a gente foi, leu, até chegar no artigo 5. A gente viu então as disposições preliminares, como que quais são os princípios, ó.
Esta lei dispõe o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então aqui, ó, inclusive nos meios digitais. Então a gente tem os dados pessoais, identidade, carteira de nascimento, carteira de vacina e tal. Só que existe um princípio, um projeto de colocar tudo em disposição virtual, em disposição digital, para melhorar o processamento e o reconhecimento desses recursos em meio aos recursos humanos, em meio aos processos governamentais que se dispõem ao nosso favor, né? Em meio a essa empreitada. Então, aqui ó, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público, privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Para quem não entendeu ainda, isso é uma caminhada, é um projeto que tem sido executado, tem sido implementado e tem sido cuidado como um jardim de manifestação e entre nós, né? Então isso aqui ainda está em andamento, né? Entre esses parágrafos existe o funcionamento, mas existe também a quebra dessas funções, até porque a gente consegue mexer na lei, né, sobre alguma desordem observada. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, a gente leu esses fundamentos: respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade, o desenvolvimento econômico, a livre iniciativa, os direitos humanos. O artigo 3 fala: esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica. E aí existe aqui, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. O tratamento tem por objetivo ofertar o fornecimento de bens ou serviços. Artigo 4. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então a gente está falando, por exemplo, se a pessoa produzir um texto que não tem fim econômico, que não está vinculado economicamente, é um texto pessoal, é um diário dela, e alguém foi e pegou esse diário. Então essa lei não cabe para a execução da segurança expedida por essa pessoa. Agora, se esse diário for publicado por uma editora ou por ela mesma e vir com selo e registro, ser vinculado pelo comércio, e alguém fizer uso desses dados para algum finalidade não determinada por ela judicialmente, que ela não, de certa forma, que a pessoa não autorizou, era isso a palavra, aí sim essa lei começa a valer. Então é nesse sentido. Aí ó, não vale para coisas jornalísticas e artísticas ou acadêmicos, aplicando-se esta hipótese e realizando para fins exclusivos de segurança pública, defesa. Então aqui ó, esta lei não se aplica a tratamento de dados pessoais. Pessoa natural, fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então não vale para fins particulares. Para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos, não vale. Para fins acadêmicos, não vale. Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado, atividade de investigação
e repressão de infrações. Então não vale. O que vale, isso aí vai valer outra coisa. Né? Por exemplo, se você falar assim, ó, o serviço de segurança tá violando essa lei aqui. Não. Você não pode falar isso. Né? Porque não vale para essas questões. E aí tem várias coisas aqui. E o artigo 5, para fins dessa lei, considera-se dado pessoal informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Por exemplo, seus documentos, coisas que colocam ela no meio socioeconômico, né? No meio social, no meio individual para a sociedade. Dado pessoal sensível. Então a gente tem os dados pessoais sensíveis, que são dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Tudo isso é dado sensível, né? Qual que é a sua religião, para qual sindicato você é filiado, qual é a sua raça, etnia. Dado referente à saúde ou à vida sexual é um dado sensível, pessoal. Dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Tudo isso é um dado sensível. Dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Dados anonimizados, banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos. Então, o que tem no seu computador, por exemplo, titular, pessoa natural a quem se refere os dados, controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Então, titular é a pessoa de quem os dados pertence, né? Do que refere os dados. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A gente tem essas três relações de dados aqui. E uma série de outras aqui no artigo 5, ó. Agentes de tratamentos, controlador e operador, anonimização, consentimento, manifestação livre, bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, eliminação, exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados e transferência intencional de dados, uso compartilhado de dados, relatório de impacto, a proteção de dados, pessoais e documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e dos direitos fundamentais, bem como medidas salvaguardadas, mecanismos de mitigação de riscos. Então, isso aqui são documentações do controlador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Então, é uma pessoa que representa uma empresa ou a si mesma que competem a ela decisões referentes ao tratamento dos dados, né, pessoais. Então, vamos lá, vamos para o artigo 6. O artigo 6 diz assim: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Não, acho que a gente já leu isso. Princípios. Acho que a gente estava mais lendo princípios observados nesse artigo 6. Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados a titular sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
Então, esse é, ó, princípio: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção e não discriminação, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos e abusivos, e responsabilização e prestação de contas. Então, isso aqui é os princípios que essa lei busca dar na hora de usar da avaliação da segurança, né, sobre a perspectiva contratada, né, pelo esse expoente, né, sendo a pessoa tomando cuidado ou perdida do cuidado, para ela voltar ao cuidado, porque essa é a base da estrada, né? É como se fosse a estrada que imaterializa para nós o poder sobre o poder público de como os dados podem ser é, devem ser ah, é, tratados em meios de manifestação, de processamento e vinculamento, né? Em redes, por exemplo. Do tratamento de dados pessoais, capítulo 2, fala do tratamento de dados pessoais. Então aqui a palavra que é esfera e eminência, né, a palavra que é gloriosa aqui nessa frase, digamos assim, é pessoais, né? É ela que pesa aqui mais, né? Então aqui, ó, aqui, ó, disposições preliminares, a gente já viu. Agora, tratamento de dados pessoais, né? A gente fala de uma pessoa que se relaciona no seu universo, né? Tudo aquilo que se relaciona a uma pessoa, né? Então a gente está falando de uma pessoa e nesse sentido, pessoais pode ser de uma pessoa física ou jurídica, né? A gente vai ver isso aqui, ó, dos requisitos para o tratamento dos dados pessoais. Seção artigo 7. Requisitos para o tratamento dos dados pessoais. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, hipóteses para tratamento de tratamentos de dados pessoais. Primeira, mediante a fornecimento e consentimento pelo titular. O titular é aquele que contém a titular é a pessoa natural de quem se refere os dados pessoais. Então, vou fazer uma colinha aqui, ó. Titular, controlador e operador. Então, vamos deixar essa colinha aqui para nós, ó. Então, vamos lá, ó. Aqui. Perdi aqui. Artigo. Aqui, ó. Tinha voltado, né?
Então, mediante o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, né, que é o titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. Então, se os dados estão sendo se referem a mim, se são minhas fotos, se são os meus vídeos, precisa do meu consentimento para o tratamento desses dados, certo? Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, existe o tratamento de dados poderá ser realizado para o cumprimento e obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Ou seja, esse camarada, o controlador, ele tem o poder de controlar os dados, né? Com base, né, no poder que ele tem sobre os dados, né? Por exemplo, se ele tiver os dados de uma pessoa que a pessoa não quer usar, o titular não quer que ele use, mas ele tem o poder legal por lei para usar, ele pode usar, né? Pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Então, a administração pública também tem, né? A gente já falou do titular, do controlador, agora a gente fala da administração pública. Titular, controlador, administração pública. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Essa aqui é uma placa que pariu, né? É uma pública que pariu, ou uma placa que pariu. Tá bom, tudo bem, é por segurança, mas existe, né? Realização de estudos e órgãos de pesquisas podem pegar os nossos dados e em anonimização dos mesmos para realizarem os seus tratamentos, né? Para realizarem os seus poderes em relação àquilo que lhes tem em estudo, eles têm em poder. Placa que pariu, público que pariu. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Quando necessário, pode haver o tratamento de dados para execução de contrato, né? Se está no contrato, então, quando necessário, pode sim obter essa legalização do tratamento para com esse recurso, ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, né? O cara que que assina o contrato, né? A pedido do titular dos dados. Então, o titular ele pode assinar o contrato, ou ele já assinou o contrato, e aí, obviamente, pode haver o tratamento desses dados que falam do titular, por exemplo, né? Para o exercício regular de direitos em processo judicial. Então, em processo judicial,
os dados eles podem ser processados, podem vir a processo, podem ser tratados, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da lei. Então, o que é arbitral? Né? Que é... O que é processo arbitral? Não sei. Processo arbitral é um método alternativo de resolução de conflitos em que as partes envolvidas escolhem um ou mais árbitros para decidir a disputa. As partes definem as regras, prazos, legislações aplicáveis. Parciais são escolhidos pelas partes. As partes arcam com os custos do processo, incluindo os honorários dos árbitros. Então, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307, Lei de Arbitragem. Para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Agora, outra palavra que eu não conheço. Incolumidade. É um substantivo feminino que significa qualidade ou estado de incólume, ou seja, sem perigo ou em segurança. Exemplos de uso: a mulher escapou incólume do desastre. Incolumidade pública. Incolumidade pública é a garantia de segurança e bem-estar de pessoas ou bens, evitando riscos ou perigos coletivos. No Código Penal brasileiro, os crimes contra a incolumidade pública estão previstos no título 8, entre os artigos 250 e 285. Sinônimos: inalterabilidade, indenidade, integridade. Então, vamos voltar aqui, ó. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Então, incolumidade aqui refere-se à qualidade de estado da pessoa, qualidade de estado. Voltando para a lei. Esse aqui foi vetado. Para a tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, ou seja, às vezes o profissional de saúde precisa de um dado. Serviço de saúde ou autoridade sanitária. Legal. Esse aqui é para fins de saúde, em alguns casos, né? Exclusivamente. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Controlador é aquele que tem posse afirmativa, posse de autoridade mesmo, posse em lei. Posse em lei documentada. Exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais ou... Então, exceto... Então, quando necessário para atender ao interesse legítimos do controlador ou de terceiro. E qual que é o exceto? O exceto então não vai poder caso prevaleçam direitos e liberdades fundamentais. Então, coisas fundamentais não podem ser quebrados por um controlador de dados, né? Então, coisas que o controlador quer não podem ser ir contra liberdades fundamentais que dizem proteger a emissão de dados na população, né?
por exemplo. Para proteção, por exemplo, um jornal, alguma coisa assim, a gente fala no universo mesmo, né? A gente não pode fechar isso aqui, são meio amplo. Para proteção do crédito, inclusive quando ao disposto na legislação pertinente. Proteção do crédito da informação, do crédito de dados, essa aqui eu não entendi. Para a proteção do crédito, inclusive quando ao disposto na legislação pertinente. Agora eu não entendi que crédito se refere. Crédito o quê? Né? Crédito em lei de dados é, vamos ver se acha. Lei Geral de Proteção de Dados, análise de crédito pessoais para proteção do crédito. Proteção do crédito. Ah, deve ser crédito de afirmação da informação. É o crédito da informação. Ah, deve ser isso. Para a proteção do crédito, ou seja, do quanto a informação é verdadeira, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Essa aí ficou mais para esse lado no meu entendimento ao ler aqui. E aí, nesse parágrafo 10 aqui, a linha 10, nesse inciso 10, acho que é inciso, a gente tem uma série de parágrafos, primeiro, segundo, foram revogados. No parágrafo 3º tá assim: o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público. Então, tratamento de dados pessoais cujo acesso é público, por exemplo, suas páginas na internet, seu telefone que pode estar em algum site, seu CPF, alguma coisa nesse sentido, né? Que deve estar em exposição em algum site, pode, né? Até mesmo você pode ter colocado em exposição. Tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificarão sua disponibilização. Então isso aqui quer dizer que você, ao emitir os seus dados, você precisa de considerar a boa-fé e o interesse que vão justificar a disponibilização desses dados. Por exemplo, preencha o cadastro para acessar o aplicativo que contém as suas informações governamentais, né? Digamos assim lá, .gov. Você quer participar de alguma coisa do governo, você precisa de preencher alguns campos com informações, né? Às vezes essas informações são pessoais. No sentido, são pessoais. Deixa eu abrir uma outra página dessa. No sentido, sensível, né? São dados sensíveis. É bom ter duas páginas. Então são como se fosse aqui, ó, dados pessoais sensíveis. Nacional. Tratamento de realizar pessoa natural por pessoa jurídica. Vamos voltar aqui. Né, a gente parou. Aqui, ó. Tratamento de dados pessoas.
e a boa-fé e interesse público. No parágrafo 4º, do inciso 10, né? É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então, se você tornou um dado público, é dispensado o consentimento previsto, né? Todos esses consentimentos aqui são desconsiderados, né? Uma vez que você colocou a público os seus dados, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nessa lei, ou seja, direitos que o titular tem e os dentro dos princípios que norteiam essa lei, né? Então, algumas coisas podem ser feitas depois que a pessoa consente, né? Mas isso tem que fazer análises sobre os outros lados que estão em crítica nessa, por exemplo, possibilidade. Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessita comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores. Então, aqui, ó. Controlador que obteve consentimento e precisa compartilhar dados com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular, né? Então, o titular, né, a pessoa que vendeu os seus dados, que doou os seus dados para um controlador, só poderá tratar dos seus dados e dispor os seus dados para outro controlador com o consentimento desse titular. E muitas vezes o titular ele assina documentos que já tem esse item lá, e às vezes a pessoa não lê, né? E às vezes a pessoa não queria que só esse controlador pudesse tratar esses dados, né? Mas aí cabe aqui a autoridade nos mostrando que você tem o direito, caso você venda os seus dados, como titular, de dar ou não consentimento para isso, para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previsto nessa lei. Então, existem algumas hipóteses que dispensam consentimento, né, relacionado ao titular do tratamento de dados. Por exemplo, se for alguma coisa relacionada à saúde, a gente já viu lá, se for alguma coisa relacionada à política, né, para saúde, proteção da vida ou incolumidade, exercício regular de direitos, processo judicial. Então, vários itens que já foram seguidos aqui. Então, vamos ler mais algumas. Artigo 6, parágrafo 6. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nessa lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos titular. Então, isso aqui a gente consegue enxergar um pouco disso se a gente observar nas revistas, né, por exemplo, no lado da venda de imagem, de fotos, propagandas, comerciais. Tudo tem esse lado, né? Por exemplo, se você faz um comercial, ele tem validade para a empresa utilizar ele, por exemplo, 3 meses, 1 mês. Você vende ao público, você leva a sua imagem ao público a partir do que uma empresa compra a sua imagem, só que no contrato tem o tempo, né? Então vamos de novo, ó.
eventuais a eventual dispensa da exigência do consentimento. Então, se você tiver alguma eventual dispensa, vamos pensar na saúde, isso e aquilo, né, em alguma outra coisa. Isso não vai desobrigar o agente de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei. Então a gente tem várias obrigações. Então a falta do consentimento não tira as demais obrigações. Isso fica mais explícito, né, nesse parágrafo, né? Porque já em lógica a gente já tinha esse conceito, né? Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os artigos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nessa lei. Então a gente está falando do tratamento posterior dos dados. Novas finalidades. Esse aqui eu não consegui conceber entendimento bastante, né? Então, artigo... eu acho que eu vou parar, já que eu já estou com falha aqui no processamento. Mas a gente para aqui então, ó. Paramos no inciso 10. Inciso 10 do parágrafo 8, né? Parágrafo 8. Deixa eu ver isso. Não, artigo 8. Então não é artigo 8. Paramos no artigo 8 da seção 1. Da seção 1. Beleza, aqui se fala dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Então é isso. No vídeo de hoje a gente foi até aqui, né? Desenvolveu mais uma prestação de atenção, de conhecimento, de comprimento e tentativa de compreensão, até mesmo armazenamento do discurso lógico que essa lei coordena, né, em responsabilidade da gestão pública e de toda a participação das pessoas que bebem dessa fonte para poderem serem empregáveis, né, ou empregados ou funcionais, né, digamos assim. Aí no próximo vídeo a gente continua o nosso trajeto, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!